Então, o algoritmo específico que eu vou falar para vocês agora vai perder para essa abordagem usando o heap sort. Ainda assim, ele traz algo interessante para a gente revisitar, que é o seguinte: como o problema da seleção está intimamente ligado com posicionamento, né? Eu quero o primeiro menor, o segundo menor, o terceiro menor, o késimo menor, ele está intimamente ligado com posicionamento. Eu posso, ao invés de só usar o algoritmo de ordenação como uma caixa preta, eu posso fazer melhor, eu posso olhar para os meus algoritmos de ordenação e pensar quando que eles colocam o késimo menor elemento na posição correta. Porque se eu detectar esse ponto, eu posso parar o algoritmo antes, por exemplo. Então daí eu faço uma solução dedicada que está meio que tornando mais veloz, ainda que seja no melhor caso, talvez não no pior, mas o melhor caso, ou o caso médio do algoritmo pode estar um pouquinho melhor, porque eu estou fazendo uma coisa dedicada. E daí, como eu queria usar isso aqui para apresentar essa ideia para vocês, mas também para revisar assuntos que a gente viu, tem um algoritmo que é um forte candidato para a gente usar nessa situação. Vocês querem dar o chute qual algoritmo que é um bom candidato para a gente usar? O Selection Sort. A gente vai revisitar 2 algoritmos de ordenação hoje. Tá? Daria para revisitar mais se eu fosse gastar uma aula inteira com isso, mas eu vou revisitar um para esse problema, né, e outro para o próximo problema que eu quero falar. E para esse é o Selection Sort. Por quê? Porque o Selection Sort tem a característica de pegar o menor elemento e pôr na posição no primeiro momento. Pegar o segundo melhor e pôr na posição na segunda iteração e assim por diante. Se vocês compararem ele com o Insertion Sort, que é muito bom em muitos aspectos, tá? O Insertion Sort não garante isso pra gente. Se vocês lembrarem do loop do Insertion Sort, eu vou falar do Selection e eu começo a falar do Insertion, né? Mas é só pelo contraste. Ó. O loop do Insertion Sort tem algo assim. Num determinado momento, esses caras aqui estão ordenados. Mas eles não são os menores ordenados, eles só estão ordenados. Né? Aqui, jésima iteração. Eu vou pegar esse cara e procurar onde que eu insiro ele. Né? Vou deslocar para frente todos os maiores do que o VJ e vou jogar o VJ para lá. Esse é o loop do Insertion Sort, né? Isso significa, vejam como é interessante a gente ter ferramentas diferentes para o mesmo problema, tá? Porque quando eu penso em ordenação, eu posso falar, para que estudar o Selection se eu já tenho o Insertion, né? Para que estudar o Insertion se eu tenho o Bubble, ou algo assim. Mas são ferramentas diferentes que se adequam de formas distintas. Para esse problema aqui que a gente está vendo, o Insertion eu nunca posso parar antes. Eu não posso otimizar ele para resolver a seleção. Porque o Insertion pode acontecer o seguinte, imagina que está aqui, ó. Estou na última iteração. O J é igual a N-1. Toda essa galera já está ordenada. Vocês podem me garantir que algum desses elementos está na sua posição definitiva e, portanto, na posição correspondente à sua ordem? Pode ser que esse cara seja o menor, né? Se ele for o menor, ele vai deslocar todo mundo para frente. Então o Insertion não garante que os caras estão na posição certa, e portanto não me conta qual é a ordem daquele elemento, até a última iteração. Então o Insertion não consigo otimizar para o problema da seleção. Não quer dizer que o Insertion é um mau algoritmo de ordenação, mas ele não se presta a mais do que fazer esse framework aqui. Tudo bem, eu posso usar ele aqui dentro. Beleza. Mas eu não consigo abrir a caixa preta e falar, vou melhorar aqui. Não consigo. Tá? O Insertion. Agora o Selection sim, porque o Selection está colocando um elemento por vez ali, né? Na posição. Né? Isso quer dizer que se eu olhar aqui, fazendo o pseudocódigo do nosso algoritmo para seleção, então eu vou chamar aqui, olha, o algoritmozinho da seleção recebe um vetor V, tá? E um inteiro K. Eu quero o késimo menor. O que eu posso fazer, pegando a dinâmica do Selection, né? Para J igual a 0, J menor do que N, J mais mais, né? Lembrando vocês, esse J que eu estou andando aqui é a Jésima posição, é onde eu vou colocar o Jésimo menor elemento. Né? Na primeira iteração eu vou pegar o menor de todos, na segunda o segundo menor e assim por diante. Né? É o menor do que sobrou. Vou deixar aqui o desenho para nos ajudar a pensar. Né? No Selection Sort, esses caras são os menores ordenados. Né? De 0 até J-1 são os menores ordenados. E na Jésima posição, na Jésima iteração, eu vou pegar o menor do sufixo.
Então, para J igual a 0, J menor do que N, J mais, eu posso pegar aqui, olha, o índice do mínimo começa igual a J, e daí eu venho aqui para I igual a J mais 1, I menor do que N, I mais, vou percorrer o sufixo, tá? Então esse cara vai percorrer o sufixo, ó, de J para frente, né? Se o valor de I, eu quero pegar o menor, né? Então se ele for menor do que o valor do menor que eu tenho até o momento, né? Do V índice min, eu atualizo o índice min. Eu chego aqui e falo, olha, então o índice do menor vai ser I. Quando eu termino isso aqui, né, quando eu termino esse laço, eu faço a troca. Vou trocar quem está na posição J com quem está na posição índice min. A menos de algum detalhe que eu tenha errado, me corrija se eu errei, isso é basicamente selection sort, né? Só que percebam, se eu quero o késimo, eu preciso ir até o final? Não, né? Pensa em um caso particular. Se o k for 0, depois da primeira iteração, já está no índice 0 o cara que eu queria, eu posso parar. Eu só preciso de uma iteração para colocar ele lá. Se o k for 1, depois de 2 iterações, eu posso parar, né? Então eu vou fazer isso aqui, não até n, mas enquanto for menor ou igual que k. Tá? É um detalhe mínimo, mas é um jeito da gente pegar o que a gente conhecia e fazer um pouco melhor. Tá? Quer dizer, esse algoritmo vai ser bom? Depende. Se o k for grande, ele ainda vai ser n quadrado no pior caso, da ordem de n quadrado, porque tem 2 laços alinhados. Mas para k's pequenos, a gente consegue um algoritmo mais rápido do que até uma ordenação n log n. Tá? Para um k pequenininho, ele pode bater. Tá? Eu posso dizer que a eficiência dele, né, esse cara aqui, deixa eu colocar outra cor. Esse laço aqui é O de N, mas esse aqui é O de K, né? O número de iterações é proporcional a K. Então esse algoritmo vai ser da ordem de N vezes K. Como eu falei, para K grande vai ser N quadrado, não é um algoritmo super eficiente. Para K pequeno, vale a pena. Mas, de novo, eu não estou falando isso para vocês, de novo, não é mais um conteúdo para vocês decorarem, nem nada disso. É o exercício de pegar uma coisa que a gente conhecia e falar como que eu adapto para esse caso particular, como que eu deixo para esse caso melhor, e entender por que o insertion não funcionaria, não daria para melhorar, e o selection permite. Eu não vou mostrar por falta de tempo, mas 2 coisas que ficam para vocês pensarem. Quem tinha falado do heap, né, usar o heap aquela hora, de fato não só o heap, a gente pode usar o heap sort. A mesma ideia que eu usei para o selection, eu posso adaptar o heap sort, né? Ele vai ser n log n no pior caso, mas ele também, depois que colocou o cara na posição correta, né, o cara da késima posição, pode parar, né? Então eu posso adaptar ideias, do mesmo jeito que eu posso adaptar a ideia do selection, eu posso adaptar a ideia de um heap sort que para antes da hora, para quando encontra o késimo. Seria um algoritmo que é n log n no pior caso, mas pode ser um pouco mais rápido, dependendo do valor do k. Pode perguntar. O heap sort, o melhor caso dele é n log n. Sim, assim como o selection, porque ele vai, mesmo que ele construa o heap em tempo linear, que eu mostrei para vocês como fazer, ele vai gastar da ordem de log n para extrair cada um dos elementos do heap. São n elementos, então vai ficar n log n. Mas nesse caso, se você for do sort, n mais k log n. Né, porque construir o heap ainda vai ser da ordem de n, mas depois eu vou ter que extrair só... Na verdade, aí entra, por isso que eu não ia abrir essa caixa. Lembra que o heap vai do fim para o começo? O heap sort, né? Ele vai sair no máximo. Então seria n mais n menos k, que eu vou andando do fim para o começo. Então ele na verdade é bom para os k's grandes. Tá? Então tem essas nuances. Mas eu também falei para vocês que dá para fazer o heap sort que começa com um heap de mínimo, só não dá para fazer ele em place. Então se você quiser fazer um algoritmo muito bom para o selection sort, você pode fazer uns heaps mais espertos. Inclusive pode fazer tanto um selection quanto um heap sort, variantes de selection e heap sort, que olham para o k e perguntam, o k é maior do que a metade? Ah, então vai pegando os caras do fim para o começo, vai pegando os maiores.
O K é menor do que a metade? Vai pegando os menores. Tá? O K na metade vai ser o pior caso, aí vai dar n log n no caso do heap sort e n quadrado no selection. Mas você tenta escapar. Tá? Nada disso vai dar um algoritmo excepcional, mas de novo, é um bom exercício, entendeu? Pensar nisso, falar, olha para a minha entrada e como eu posso explorar as coisas. Né? Olha para o meu K e compara, e vê, opa, quando ele está na extremidade é bom e tal. Afinal, o heap ele é mais chato de mexer, porque o heap é uma estrutura mais complicada. Mas fazer uma versão desse cara que vai pegando o máximo é bem tranquilo. Né? Então você pode olhar para o K, faz um teste. Né? Se K for grande, você começa pegando os maiores elementos por iteração. É um tipo de raciocínio que eu quero que vocês desenvolvam. Por isso estou enchendo o saco de vocês aqui, né, pela hora da morte, né, a última aula nossa, eu estou falando disso. Tá? De novo, não é para decorar o problema. Seleção é importante? É, mas não é o problema mais central do mundo. É mais legal pensar como adaptar as ideias que eu já tenho para esse cara aqui. Ok? Então, esse é um probleminha relacionado com ordenação e que a gente conseguiu adaptar à ideia de alguns algoritmos.